Muito boas tardes, ministros. Muito boa tarde, ministros, Esposas de ministros e colaboradores e demais irmãos e irmãs presentes. É para mim uma bênção muito grande estar com vocês nessa ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo nesta saudação para esta ocasião. E podemos dizer que nasceram para estar sob um sinal. Muitos, através da história bíblica, nasceram para estar sob um sinal. Por exemplo, encontramos ao povo que seguiu Moisés, nasceram para estar sob o sinal de um profeta dispensacional, ao qual viria a palavra, se encarnaria essa palavra nele, a proclamaria e cumpriria o que Deus prometeu para esse tempo. Recordem que há sinais da parte de Deus para diferentes tempos, e os que correspondem viver sob o tempo em que estes sinais estão se cumprindo, pois são os bem-aventurados que verão a materialização dessas promessas, desses sinais que estarão se cumprindo. Assim podemos ver que também houve um grupo de 7 mil ou 700? 7 mil hebreus judeus que não tinham dobrado o joelho a Baal no tempo do profeta Elias, e Elias pensava que estava sozinho, e Deus lhe tinha um grupo de pessoas sob o sinal desse tempo. Porque o sinal de Deus, o maior é qual? Um profeta. E assim por diante, quando cada pessoa que viveu sob o tempo em que Deus envia um profeta e eles o receberam, viveram sob o sinal maior para esse tempo. Assim foi de era em era. Os que viveram no tempo de cada mensageiro viveram sob o sinal do mensageiro correspondente a esse tempo, para o tempo em que houve promessa de Deus para ser cumprida, e como Deus prometeu, o cumpriu em cada era, e foram chamados e juntados escolhidos desse tempo. Estiveram sob o sinal do mensageiro de Deus para esse tempo, e consequentemente estiveram sob o maior sinal, o sinal da coluna de fogo, a presença de Cristo na coluna de fogo, nessa era, no mensageiro dessa era. Assim foi de era em era, e assim tem que ser para o tempo final também. Deus tem que cumprir tudo o que Ele prometeu para o nosso tempo, assim como Ele cumpriu o prometido para cada era. E o que Deus estará cumprindo? Pois o que Ele prometeu. Corresponde a você buscar na Bíblia o que Ele prometeu. E de acordo a isso que Ele prometeu é que Deus estará operando, e é que você poderá ver Deus manifestado no tempo em que lhe correspondeu viver. E isso será a manifestação de Cristo, a revelação de Cristo para o povo, como foi de era em era. Para cada era foi a revelação de Jesus Cristo, velado por meio do Espírito Santo no mensageiro de cada era e no povo correspondente a essa era. E talvez muitas pessoas pensaram
nesse instrumento de Deus, que era um fanático. Mas Deus estava nele. E nele colocou sua palavra para chamar e juntar os escolhidos desse tempo. E depois, ao ver o grupo que seguiu esse mensageiro, pensavam que era um grupo fanático, mas Deus estava nesse grupo de pessoas no meio desses crentes. Crentes na promessa de Deus, correspondente a esse tempo. Mesmo que não puderam entender bem, estavam seguindo e estavam vendo que Deus estava em cena. Que era Deus. Deus manifestado no meio da sua igreja nessa etapa, ou em cada etapa da sua igreja. E assim tem que ser para o nosso tempo. Para nosso tempo há promessas da parte de Deus para se manifestar com e no meio da sua igreja, e também para uma manifestação para o povo hebreu e uma manifestação a nível mundial. Porque a terceira etapa, que é a manifestação prometida para os crentes, não somente impactará os crentes, mas que será a terceira etapa para a igreja noiva, também para as virgens insensatas e para o mundo. Portanto, veremos essa manifestação de Cristo em Espírito Santo, atuando com sua igreja noiva, com as virgens insensatas e também com o mundo inteiro. Porque Ele cumprirá o que Ele prometeu. Não se preocupe você de como Deus vai fazer. Vigie o que Deus prometeu e vigie como o estará fazendo. Vigie esse cumprimento neste tempo. E recordem que sempre será em forma simples. E as pessoas dirão, como pode ser tal coisa e tal coisa? Porque Deus o prometeu. Portanto, temos promessas para nosso tempo, para a manifestação maior da parte de Deus para sua igreja, para as virgens insensatas e para o mundo. Portanto, temos que estar cientes das promessas do nosso tempo para compreender o cumprimento delas à medida que vai se cumprindo o que Ele prometeu. Assim será com cada promessa de Deus correspondente ao nosso tempo. O que Ele prometeu para tempos passados e cumpriu se torna tipo e figura do que Ele prometeu para nosso tempo e o que Ele cumprirá para o nosso tempo. E é melhor o fim do negócio do que o quê? Que o princípio. Porque o fim do negócio é o que coroa a obra que Deus começou. E a nós nos correspondeu a melhor parte. A mim, se tivesse me perguntado em que tempo eu queria viver, eu diria que neste tempo. Portanto, este é o tempo de coroa, um tempo paralelo ao tempo de Moisés, ao tempo de Josué, ao tempo do profeta Elias, ao tempo de João Batista e Jesus.
A parte de João Batista já se cumpriu no reverendo William Branham. Agora corresponde, que é paralela à de Jesus. E a parte que tem a ver com Elias já corresponde para o povo hebreu. Eles verão como Deus estará atuando no meio da igreja e vão dizer, mas isso é o que nós estamos esperando. Mas ele vem por sua igreja para dar a fé, a revelação de Jesus Cristo, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, firmes com nossa fé, posta em Cristo e suas promessas correspondentes a este tempo final. E estamos vendo que há coisas que estão acontecendo tanto no céu, nas estrelas, no sol, na lua e também no meio das nações e no planeta Terra. E todas essas coisas estão na Escritura para serem cumpridas neste tempo final. Portanto, nós temos que saber quais são as que nos correspondem, as bênçãos, porque as promessas são bênçãos para serem materializadas em e para os crentes. Temos a promessa de uma trombeta final soando. Se é final, pois é a última. A final trombeta é a final mensagem, porque será tocada a trombeta e os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos glorificados. E os que vivemos seremos transformados. São promessas de Deus para nosso tempo. Agora, se a trombeta desse som incerto, quem vai se preparar para a batalha, para a luta? Ou seja, que a trombeta tem que estar dando a mensagem certa, o som certo. Não uma mensagem que foi para outra dispensação ou para outra era. A mensagem que corresponde ao nosso tempo. Porque a mensagem que foi para outro tempo não produz as promessas que correspondem ao nosso tempo. Não produz a fé para serem transformados e raptados. O que foi para outro tempo é tipo e figura do que Deus nos daria em nosso tempo. Ou seja, não o eliminamos, mas não vamos nos colocar a construir uma arca literal. Porque o que vem na grande tribulação é fogo. Mas Deus nos livrará, nos transformando e nos levando com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, com nossa fé posta em Cristo e suas promessas correspondentes ao nosso tempo, sigamos em frente, servindo com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todas as nossas forças. Esperando e trabalhando. Não com nossos braços cruzados, mas trabalhando. Até que sejamos transformados e depois, pois, continuaremos trabalhando com mais vantagens.
em corpos interdimensionais. Agora, se estamos no aeroporto ou no hotel, lá onde estamos, e Miguel chama, telefona e diz que o estamos esperando aqui, teremos que dizer, bom, vamos o mais rápido possível. E o mais rápido possível pode ser meia hora ou 2 horas, de acordo com o trânsito. Mas quando estivermos no corpo glorificado, Miguel pode dizer, esperamos que seja aqui. Já estou aqui, Miguel. Recordam os discípulos de Jesus Cristo quando estavam falando, eles que vinham os discípulos e algumas das irmãs dizendo, ressuscitou, o vimos. E eles, muitos diziam, não pode ser. Tomezinho dizia, se não vir e tocar, não creio, não posso crer. E ele diz, aqui estou, mete a mão aqui. E depois desapareceu. É que no corpo glorificado não há limites. É interdimensional. Passa de uma dimensão a outra, já está no outro lugar. É a velocidade do pensamento. Ou seja, pensou em estar na estrada e ali está. Mas pensou em estar em Júpiter e ali está também. Essa é a velocidade, não tem limitações. E isso é o que Deus tem para mim e para quem mais? Para cada um de vocês. Para todos tem essas bênçãos no corpo novo que Ele prometeu para todos os crentes nele. Portanto, com paciência, os crentes em Cristo de era em era estiveram esperando o cumprimento dessa promessa. E estamos 2000 anos mais perto dessa promessa. E a etapa de ouro da igreja é aqui, receberá o cumprimento dessa promessa. Os de outras eras o receberão ressuscitando. Mas a maioria dos que estarão vivos neste tempo, na era de ouro, a maioria não terão que partir. Deus nos ajudará, nos fortalecerá para que possamos chegar a receber o cumprimento dessa promessa. Não temos uma data, mesmo que Deus a sabe, mas nós não a temos. Quando se cumprir, então veremos o calendário. O único que sabemos é que será no último dia, e o último dia é o último milênio. Mas sim sabemos em que era a era de pedra angular, a era de ouro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, mas todos os das outras eras tiveram que estar esperando o cumprimento dessa promessa no tempo em que eles viveram. E Deus a cumprirá, ressuscitando-os em corpos glorificados. Portanto, estejamos firmes com nossa fé posta em Cristo, através do qual Deus cumprirá toda a promessa que Ele fez para os crentes nele, para este tempo final. Miguel me presenteou um livrinho aqui, um folhetinho que diz: tudo que Deus prometeu tem poder para cumpri-lo. E todos nós somos testemunhas disso.
Nós mesmos somos um testemunho de que isso é assim. Quando lemos que escutarão a trombeta final, que escutarão a voz de Deus, nós dizemos, sou testemunho disso, porque estou escutando. Somos então um testemunho vivo de que tudo que Deus prometeu tem poder para cumpri-lo. E o que falta também o cumprirá. O mais difícil era estar dentro do programa divino, conscientes de que estamos em um programa que Deus pensou e determinou desde antes da fundação do mundo, e que Ele nos conhece desde antes da fundação do mundo. E por isso estamos aqui, neste tempo final, neste planeta Terra, para confirmar nosso lugar no reino de Deus. Que Deus os abençoe e os guarde e os use sempre, grandemente, em sua obra, neste tempo final. Deixo novamente com vocês ao missionário Miguel Bermudes Marim para continuar. Era somente uma saudaçãozinha, mas como que se estendeu um pouquinho. Quantos já almoçaram? Eu também não, não se preocupem. Lá tinham o almoço onde estavam, mas preferimos estar aqui com vocês para preferimos primeiro o alimento espiritual. Sempre Miguel se segura porque diz que a sobremesa é doceiro e então gosta da sobremesa, mas já pode vir por aqui para continuar e já nos vemos amanhã, primeiro Deus, na atividade onde esperamos grandes bênçãos da parte de Deus. Qual é o tema de amanhã, Miguel? O tema de amanhã. Francisco, qual é o tema de amanhã? Aquí está el hombre con el tema. ¿No tienen una copia por ahí, muchachos? Está bien. A salvação do que se havia perdido. Isso deve ser São Lucas, porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido, a salvar e a buscar. Porque o Filho do Homem veio me buscar e a me salvar, e a cada um de quem? De vocês também. Encontramos que cada dia que passa e cada ano que passa, talvez alguém pensa, se acabou o alimento, não há mais. E a cada dia encontramos que há mais. E a cada dia há mais revelação da parte de Deus para os crentes nele. Portanto, orem sempre ao Senhor que nos dê a cada dia mais da sua palavra
e nos abra o coração e o entendimento para recebê-la e crê-la e entendê-la, para que se encarne em nós, se materialize em nós, se torne parte de nós. E assim, o lugar de cada um de nós seja confirmado no reino de Deus. A pessoa é a palavra à medida que se faz carne a palavra na pessoa. E temos que ser 100% a palavra. De momento, ao melhor, não entendemos algumas coisas, mas Deus te ajudará para compreender mais adiante. Em alguma ocasião, escutará e aí dirá: isto era o que eu queria compreender. E agora eu entendo. Vê? O que não entendes agora, o entenderás quando? Depois. Depois. Essas são palavras de Cristo a quem? A Pedro. Portanto, podemos ver que há muitas coisas que estamos entendendo atualmente que o ano passado não entendíamos, o ano antepassado. Mas isso, se já entendesse tudo, não teria necessidade de aprender nada mais. A graduação a teremos. Recordem que a graduação é feita com toga e cabelo e tudo. A nossa será com a vestimenta do corpo novo glorificado. E isso é a coroa da vida eterna. Essa é a adoção para todo filho e filha de Deus. A adoção do corpo, a redenção do corpo. Portanto, em frente sempre, bem agarrados do Senhor Jesus Cristo, como se agarrou de Jesus Cristo Jacó. Qualquer um diz Jacó, se Jesus faz 2000 anos e Jacó foi muito mais atrás de 2000 anos, é que esse anjo, do qual Jacó se agarrou, era Jesus Cristo em seu corpo teofânico. Jesus Cristo é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, onde está o nome de Deus, e se fez carne, e foi conhecido pelo nome de Jesus. Bom, parece que a sobremesa está ficando maior que o almoço. Sim, assim que... Quantos gostariam que o culto de ontem fosse agora? Fosse hoje? Já entenderam. O de amanhã. O de amanhã. Assim que tenho que estar amanhã com vocês no lugar. Que Deus abençoe e os guarde e os use também grandemente em sua obra e se torne uma realidade as promessas de Deus correspondentes ao nosso tempo para os crentes nele. Se torne uma realidade em cada um de vocês. Amados irmãos e amigos, no amor divino, no amor de Deus, que é Cristo, nosso Salvador. Deixo com vocês novamente o missionário Miguel Bermudes Marim. Desde o ano 1971 estamos vindo ao México. Aqui começamos junto em 71. Aqui foi onde nos... Heloísa Alarcón. Sim, onde Deus nos uniu uma escola. Heloísa Alarcón. Sim, Heloísa Alarcón. E aí, desde aí em diante até hoje. Não, até hoje não, até sempre.
Até sempre. Não queira ir ainda, temos muito trabalho pela frente. Assim que orem a Deus que não nos leve Miguel ainda. Que continue conosco até a transformação. E que esteja nas diferentes etapas da terceira etapa. Ele e cada um de vocês também. Deus abençoe e guarde a todos.